Gratidão. E aqui, gente, vamos falar de uma lei muito importante, que é a lei polar, das polaridades, das nossas polaridades, onde a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, essa lei polar, né, em atuação agora muito fortemente, porque essa mudança de polaridade do planeta, ou seja, um planeta que sempre teve como energia predominante a energia Yang, energia masculina, a energia de ação. Essa energia de ação, quando compulsiva ou descontrolada ou muito forte, né? Quando o Yang predomina sobre o Yin, né? Que é a energia feminina, ocorrem as guerras, as violências. Toda a tentativa de resolver as coisas na base da agressividade, da brutalidade, do egoísmo. Então o ego se infla porque essa energia está predominando. Então a energia Yang foi a energia predominante do planeta durante todos esses milhares de anos aí, né, que a gente viveu, e a transição planetária traz justamente a transição planetária, a mudança da energia, da polaridade predominante do planeta. Então a energia predominante hoje é a energia Yin, feminina. Então por isso que a gente percebeu toda uma mudança, né, a nossa própria mudança, que ocorre em função de reequilibrar essa energia da ação e buscar a energia de introspecção, de reflexão, de intuição, de recolhimento, de agir mediante o todo, né? Mediante a Mãe Terra, vamos dizer assim, porque Gaia, Terra, é uma energia feminina. Então o planeta, a energia predominante do planeta hoje é uma energia feminina. Mas o que acontece? Nós, como seres humanos, todos os seres humanos, né, temos as duas polaridades. Então, dentro de nós temos o Yin e temos o Yang. Quando isso não está em equilíbrio, isso causa problemas na nossa vida. Então, a primeira coisa a ser equilibrada, a primeira fase do processo, né, de evolução, de ascensão, é a gente buscar equilibrar essas polaridades dentro de nós. Então, um ser quando é muito introspectivo, muito reflexivo, pouca ação, dificulta o andamento das atividades. Ou ele é muito ativo e não pensa antes de fazer, não reflete, não tem esse trabalho interno antes de agir. Então, tudo que esses dois lados fazem, né, ou seja, muita introspecção ou muita ação em desequilíbrio, desequilibra a nossa vida. Então, nós temos que ter equilibrado essas duas vertentes. Quando a gente está entra num processo de evolução, aceita, né, autoconhecimento, no autoconhecimento a gente começa a perceber qual que é a energia predominante dentro de nós, porque todos nós temos uma energia predominante, ou seja, somos um pouco mais reflexivos, um pouco mais introspectivos, ou somos muito expansivos e queremos aparecer no mundo inteiro, né? Então, isso é da personalidade. Então, a personalidade tem essas coisas, vem com essas coisas, e essas coisas podem ser ou potencializadas pelo convívio no ambiente familiar e no ambiente de trabalho, ou elas podem ser ao contrário, elas podem ser menos valorizadas e o ser não utilizar essas energias de uma forma correta, de acordo ao seu plano de vida. Então, muitas vezes, chega numa família, uma pessoa fala a questão da pessoa ser introspectiva e isso ser confundido com uma pessoa que é tímida. E não tem nada a ver com timidez, tem a ver com uma introspecção. Ela não é tímida, ela é introspectiva. Ela busca refletir as coisas que ela vê e ela busca trazer essas energias para dentro dela e perceber. Ela tem um mundo interno que ela está trabalhando. Não quer dizer que se ela não está falando ou ela não está colocando a sua opinião sobre algo, ela é tímida, né? Então, as questões humanas, né, ou seja, os rótulos, as etiquetas humanas, complicam esse entendimento das energias dentro dos seres. Então, o que é importante é que a gente busque o autoconhecimento para que a gente perceba
como que essas energias atuam dentro de nós e que nós mesmos possamos fazer esse trabalho de ir equilibrando e não depender de um terceiro que diz, não, você é tímido, não, você precisa falar mais, você precisa dar mais opinião, né? E a pessoa não tem nada a ver com dar opinião, porque ela não quer dar opinião, ela está num processo de reflexão, de conhecimento, de entendimento de como funcionam as coisas e não está no ego. Então, essa é a diferença de a gente entender as energias a partir de nós mesmos. Por isso que a busca do autoconhecimento é muito importante, porque a gente começa a perceber como essas polaridades atuam e como a gente pode melhorar isso. Então, muitas vezes, a gente tem uma ação, a gente está muito ativo e a gente fala, não, preciso me colocar mais quieto. Por quê? Porque eu preciso entender realmente se o que eu estou fazendo, será que é isso que eu devo fazer mesmo ou não? Então, por isso que a gente coloca sempre como o ponto importante do processo evolutivo o silêncio. A gente estar em silêncio, a gente desenvolver a capacidade de silenciar os nossos corpos, né, e se manter quieto internamente. Porque aí quando você vai para o externo, você tem uma certa quietude interna que te faz perceber as coisas a partir de você mesmo e não se envolvendo com as circunstâncias. Então, se fechar os ouvidos, né, fechar, entre aspas, todos os nossos sentidos físicos para o externo, é fundamental para a gente trabalhar os sentidos internos, que são a percepção, a intuição, a capacidade de abstração. Então, tudo isso vai acontecendo porque a energia vai permitindo, gente. Não é maravilhoso isso? Então, alguém me dizia, né, porque eu sempre fui mais quieta. E as pessoas também tinham isso, né? Falavam, mas por que você não coloca a sua opinião? Por que você não fala isso? Por que você não fala aquilo? Por que você não fala... Por quê? Porque não era o momento, né? Então eu estava coletando informações, né? Então a gente vê muitas crianças que são muito mais, elas estão observando, porque elas estão coletando informações. Elas não conhecem nada, elas chegaram, elas precisam olhar, precisam experienciar. Então aí você vê situações, você está num parque, por exemplo, uma criancinha, ela está lá interagindo com as plantinhas e o pai começa a falar, isso é uma planta, isso é uma árvore, isso é aquilo. Isso é... E não dá o espaço suficiente para a criança descobrir. Isso não é uma crítica, gente, mas é fundamental. E isso vale para todos nós, né? Não só para criancinhas, mas principalmente para as crianças, porque elas estão começando, né, a interagir com o mundo fenomênico, né? Então elas precisam perceber por elas mesmas o que é aquilo, tocar naquilo, perceber aquilo, e não já pai e mãe colocam um rótulo. Isso é um passarinho, ele faz isso. Né? Então a criança não desenvolve a percepção suficiente necessária naquele momento, né, que ela está justamente descobrindo tudo isso. Então, esses momentos são fundamentais e todos nós devemos ter essa percepção. Por quê? Porque a gente quando vai crescendo, né? Então o adulto começa a trabalhar conforme aquele paradigma, que é descrever o passarinho, ao invés de viver a experiência de escutar o canto do pássaro. Então, isso muda completamente as polaridades das energias jogadas dentro de nós, porque as energias elas vão jogando de um lado para o outro em função do que nós estamos fazendo. Então, se eu estou percebendo, se eu estou meditando, contemplando um parque, as energias estão trabalhando, me levando a essa contemplação. Eu estou permitindo que esse processo se dê. Ao passo que se eu estou na mente, de novo, né? Na mente lógica, eu estou olhando e falando, essa aqui é uma árvore, aquele, olha o fulano, olha o ciclano. Eu estou toda perdida naquele mundo externo, observando as coisas como se elas fossem a realidade e não desenvolvendo o meu mundo interno e a partir dele percebendo o externo. Então as polaridades são uma lei que opera em todos nós e o que muda nesse momento, né? Como as energias agora são femininas, então tanto os homens quanto as mulheres, eles estão sentindo, né? Então você vê homens que eram muito mais agressivos,
muito mais por causa da energia Yang, já do gênero masculino. Alguns não, né? Também não vamos atuar. Tem homens muito mais equilibradóceis, né? Muito mais perceptivos e intuitivos também. Mas a grande maioria, por conta do gênero masculino que vem para ir, né? Ir à caça, ir buscar, né? A comida da família, tudo isso, ele tem o Yang mais forte. E você vê hoje muitos que estão num outro nível de expansão de consciência e tudo, e eles estão totalmente diferentes, com uma intuição apurada, com uma capacidade de reflexão profunda. Muitos mestres, né? Muitos mestres no gênero masculino que passaram por aqui, incluindo Jesus, né? Que tinha essa energia crística feminina extremamente desenvolvida. Por isso ele falava: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então aí você vai perguntar para alguns homens: amai-vos uns aos outros, ele acha que a mulher é dele, né? Então ele possui a mulher e não respeita a mulher, né? Então tudo isso não é crítica, né? Não é o ego, é o jogo das energias. Então quando a gente percebe a mudança para a polaridade feminina, na polaridade feminina o planeta se equilibra, porque a tentativa, justamente com isso, entre aspas tentativa, né? Mas é um movimento da própria Terra, é equilibrar todos os reinos e que todos os reinos possam conversar de forma harmoniosa. Então que nós, com o reino animal, né, possamos interagir de uma forma civilizada, não matando os animais para comer, né? Então que a gente possa ter um outro tipo de relacionamento muito mais saudável. Então a lei polar hoje ela está superativa e mexe com todos nós. Por quê? Porque aquele que tem mais yin, ele vai receber o yin, mais yin, né? Então ele vai perceber isso que ele sentia, esse amor, né? Essa vontade de viver, essa alegria, tudo isso vai aflorar ainda mais e ele vai ter que equilibrar a ação dele, o yang. Porém, a ação dele vai ser uma ação mais harmonizada, porque ele já está mais harmonizado. Enquanto que outros que estão muito no yang, eles vão receber essa energia também e vão começar a se tornarem um pouco mais amáveis, né? Um pouco mais gentis. Então, o importante de tudo isso é que essa mudança é geral e do planeta inteiro e que todos nós vamos perceber o impacto dessas energias, né? E essas energias são super favoráveis para a expansão de consciência, para a elevação da consciência. Por quê? Porque a energia crística promove o bem-estar, promove a cura. A cura das nossas células acontece justamente pela energia do amor. Então a energia crística vai te trazer um bem-estar, vai te trazer paz interna, vai reequilibrar o seu sistema imunológico, seu sistema nervoso, todos os seus sistemas, porque ela é como se fosse uma energia que acalma, né? Que curativa. O que a gente tem que fazer é permitir esses processos